Olá, meus amigos, minhas amigas, voltamos aqui para a nossa segunda parte. O professor deu uma paradinha estratégica. Que paradinha? O professor está gravando no outro dia. Parei ontem na aula porque o professor estava um pouco cansado e é um assunto muito gostoso de ser ministrado e o professor tem que estar com o gás todo, sempre energizado para tentar passar os maiores detalhes e inspirado, claro, para fazer essa explicação aqui, tá certo? Então vamos continuar. Nós fizemos um exercício aqui de administração pública gerencial, um exercício muito bacana, tá? Com uma pegadinha interessante. Com essas pegadinhas faz com que o aluno fique bastante competitivo. E agora eu quero falar de reforma, né? O que nós chegamos até o momento da nossa aula, né? Lembrando para vocês que vocês têm que assistir a primeira aula, que é o patrimonialismo, depois a burocracia e agora o gerencialismo, para você ter uma noção geral sobre esse assunto, né? Nós conversamos já, e nessa nossa conversa nós falamos o seguinte para vocês, né? Que o modelo burocrático, ele se esgotou. Nós sabemos que o tipo de administração pública está sempre baseada no tipo de Estado, né? O Estado intervencionista social burocrático, ele chegou ao seu fim das suas três espécies, que é o Estado do welfare states, que é o Estado do bem-estar social, o Estado desenvolvimentista, que é dos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, e os países socialistas. Enfim, o Estado, ele tem que ser reformulado, tem que ter uma nova mudança de Estado. Professor, aonde que nós tivemos os primeiros efeitos desse esgotamento do modelo burocrático? Os primeiros efeitos foram nos países desenvolvidos, principalmente aqueles que adotavam o welfare states, o estado do bem-estar social, chamado de anos de ouro. Por quê? Porque esse modelo de Estado não conseguia mais atender a demanda da sociedade, a demanda da economia, ou seja, a demanda do país. Por quê? Porque no propósito de grande distribuição de renda, de criar o emprego, né, o processo dos déficits públicos para o financiamento da economia, o que aconteceu? Esse modelo começou a esgotar, tá certo? A base do welfare states é o emprego. E a partir do momento que vem o advento da globalização, tá? Na qual as indústrias começam a se transferir as suas bases industriais para outros países, onde o custo da mão de obra é mais barato, há o quê? A eliminação de uma vaga de emprego, ou seja, uma vaga de renda. Essa pessoa não recebe, essa pessoa não recebendo, ela não está incluso no mercado consumidor, e esse mercado consumidor que é a base da lógica do welfare state, do estado do bem-estar social. Ou seja, os primeiros países que começaram a sentir os efeitos do fim desse esgotamento de Estado foram, primeiro, os Estados Unidos. A partir de 1970, é claro que o governo americano tomou as suas medidas. O segundo modelo muito importante de reforma do Estado, que teve seu esgotamento, foi na Inglaterra. Inclusive, o modelo britânico serviu de grande referência para a reforma do Estado brasileiro. Tá? Eu vou fazer agora uma explicação sobre a reforma gerencial britânica, muito importante para você entender, né? Você vai perceber aí também o que está acontecendo nesse momento, principalmente na Grécia. Tá? A gente vai falar do consenso de Washington, que é mais ou menos aí semelhante que está colocando lá o Banco Central do euro, né, na zona do euro, as imposições de empréstimos para a Grécia, né? Então, o que aconteceu? Chegou no final da década de 70, lá em 77, 78, a Inglaterra, a economia estagnada, a economia não crescia, só despesa, as contas públicas não fechavam. Tá? Então nós tínhamos um sentimento lá de orgulho ferido, tá certo? Uma estagnação, não geração de empregos, as pessoas desempregadas, tá? E estava lá um caos completo, o Estado não conseguia sair dessa concepção, o Estado não conseguia dar a viravolta, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que foi eleita uma primeira-ministra chamada Margaret Thatcher, tá? Conhecida como a Dama de Ferro. Ela assume a Inglaterra
com uma proposta de reforma, ou seja, o Estado tem que mudar para salvar a Inglaterra, e o tempo disse que ela estava correta. Inclusive, um pequeno parêntese, tem um filme, tá, chamado Dama de Ferro, tá, tem aí no YouTube, no Netflix. É muito fácil de você ter acesso a esse filme, um filme muito bom, muito gostoso, que retrata isso. Se você, desculpa gente, se você deseja fazer concurso para área de controle, para área de gestão, é um filme muito importante para ser visto, porque ele vai retratar essa situação. Então assume ela, a Dama de Ferro, um caos total, a economia não fechava as contas públicas não eram fechadas, um grande desequilíbrio fiscal, o país não crescia e assim por diante. Então ela assume e ela começa a fazer o seguinte, ela começa a tomar as medidas de reforma, né? E as reformas para transformar a Inglaterra em uma social-democracia é o novo modelo de Estado, inclusive o modelo de Estado atual. Tá? A social-democracia, utilizada pela Inglaterra, utilizada pelos Estados Unidos, utilizada pelo Brasil, tá? Todos os países da Europa, lá da zona do euro, é a social-democracia. Tá? Então teve que fazer o quê? Reformas, tá? Reformas profundas na economia, reformas profundas na administração pública para chegar ao novo modelo, né? E as reformas, elas chegou em 3 partes fundamentais, né? 3 pontos fundamentais que isso podem ser cobrados por vocês. Eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque este assunto aqui, quem costuma cobrar muito é a banca do CESP. Como a banca do CESP é uma banca de referência, em administração pública, você pode ter certeza que outras bancas de universidade do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, Maranhão, ou seja, outros concursos aí, outras bancas também, a Sens Gran Rio, FCC, podem utilizar isso como referência. Então a Dama de Ferro, ela chegou, caos total, o que ela fez, né? Primeiro momento que ela chegou e falou o seguinte, cara, ela chegou e foi identificou, já estava claro na cabeça dela qual era o problema. O Estado estava inchado, o Estado gastava demais, e para manter essa despesa o Estado não conseguia arrecadar para equilibrar as contas públicas. O que ela fez? Ela tomou as medidas aí, primeira coisa, de equilíbrio fiscal. Tá? Ou seja, ela chegou, ela adotou um programa de privatização, várias empresas estatais inglesas foram privatizadas, tá? Foram privatizadas porque essas empresas elas eram administradas de forma burocrática, consequentemente a burocracia não é o melhor estilo de gestão para produzir lucro. A burocracia ela é importante para quem precisa de controle. Não é isso? Efetividade no controle. Essa é o principal, o quê? Essa é a principal qualidade. Então ela fez um programa intenso de privatização, reduziu o tamanho do Estado. Além disso, ela teve que ela comprou uma briga muito grande com os sindicatos. Promoveu o quê? Ela promoveu demissões de massa, né? Inclusive, tem uma passagem muito interessante, tá? Que ela chega na televisão e fala assim, ó, servidor público, né? Ela virou inimiga número 1 dos servidores públicos. Ela falou o seguinte, ó, cara, se você é servidor público, porque você não é competente? Porque se fosse competente, estava lá fora ganhando dinheiro. Olha só, né? Ou seja, a partir do momento que ela falou isso, ela comprou uma briga muito grande. Teve várias greves gerais na Inglaterra, várias greves gerais, e nesse sentido aconteceu o seguinte, né? Então foi o primeiro modelo gerencialismo puro, ou seja, ela chegou, ela assumiu, e quando ela assumiu, ela teve que o quê? Foco nos contribuintes, taxpayer, né? Ou seja, foco na produtividade, foco na economia, foco na eficiência, ou seja, aqui é aquele modelo de ajustes, tá? Esse modelo gerencialismo puro, ajuste mesmo, onde aqui vai ocorrer o seguinte, uma agenda intensa para equilibrar as contas públicas. Professor, quais são os principais pontos dessa agenda, desse primeiro ponto aqui? É muito simples. Vamos lá, privatização, corte de direitos trabalhistas,
corte de direitos previdenciários, corte de direitos sociais. Puxa vida, professor, eu estou observando, professor, na economia brasileira, que nós estamos tendo um grande foco nisso, no quê? No fiscal, né? Ou seja, esse primeiro foco aqui, ele quer fazer o seguinte, ó, produtividade, economia e eficiência, quer fazer um equilíbrio das contas públicas, né? Ou seja, que a receita seja suficiente para arcar com as despesas. E uma maneira de você eliminar despesas, diminuir despesas, eliminando despesas. Professor, como é que você elimina despesas? Por exemplo, cara, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, recentemente, o seguro-desemprego teria direito ao seguro-desemprego quem tivesse 6 meses de carteira assinada. Depois da medida provisória, depois da conversão da medida provisória em lei pelo Congresso Nacional, tá, passou-se para 12 meses, né? Ou seja, você, para ter direito a esse benefício, agora não são 6, são 12. Pode ter certeza que isso vai diminuir a despesa. Apesar que nesse ponto, especificamente do seguro-desemprego adotado no Brasil de 6 para 12, o professor é amplamente favorável. Tá? Essa é uma concepção pessoal. Mas, enfim, eu só quero ilustrar para vocês esse primeiro estágio. Primeiro estágio, o governante assume, chega lá aquele caos, ele quer cortar a despesa, tem que aumentar a arrecadação, e para aumentar a arrecadação, consequentemente, passa pelo aumento dos tributos, ou pela desoneração do setor produtivo, o que está acontecendo. Então, esse primeiro modelo aqui, ele é chamado o seguinte, cara, de neoliberalismo. Neoliberalismo porque é o novo, né? Neo vem do grego, que significa novo. Nós não tivemos um modelo de Estado chamado de liberalismo? Sim, nós tivemos. Então, novo liberalismo. Ou seja, qual que é a principal característica do liberalismo? A principal característica do liberalismo é o Estado mínimo. E aqui não está se reduzindo o Estado? Sim. Como está reduzindo o Estado? Olha só, pense comigo. Primeiro, estão privatizando as empresas que eram estatais. Então o aparelho vai se diminuindo. Estão demitindo os servidores públicos, ou seja, está o quê? Diminuindo o aparelho do Estado. E assim por diante. Então isso foi chamado de neoliberalismo. Mas eu digo para vocês que é só chamado de neoliberalismo. Uma coisa eu digo para vocês, que isso já é um consenso mundial. Tá certo? Entre os estudiosos da pasta, inclusive me incluo nessa teoria, eu tenho uma concepção que jamais nós iremos voltar ao modelo liberal. Por quê? Porque o modelo liberal, ele é insuficiente, ele não consegue prover, ele não consegue defender nem a sociedade e não consegue defender nem o mercado. Vira uma terra sem lei. Tá? Então isso não vai voltar. Então, pronto, isso aqui foi o primeiro estágio da reforma, nós passamos por isso. A partir do momento que consegue-se o equilíbrio das contas públicas, ou seja, respirar, vamos para o segundo estágio da reforma, que busca a efetividade e a qualidade nos serviços prestados, né? Ou seja, agora o Estado tem que ter o quê? Tem que prestar os serviços, porque o Estado é um grande prestador de serviços e esses serviços têm que ser prestados com qualidade, com efetividade, com qualidade. O foco é no cliente, é no consumidor. Tá certo? Então, esse aqui é o segundo estágio. E depois, o terceiro processo de reforma, tá? É chamado reforma da accountability, ou seja, equidade. O foco é no cidadão. Aqui, no terceiro estágio, tá? Chamado Public Service Orientation, né? Ela visa o quê? A prestação de conta, trazer a sociedade para dentro do Estado, criar uma accountability, ou seja, uma prestação de contas institucional. Então, esse aqui foi o modelo adotado pela Inglaterra. Ainda, claro, está passando ainda por ajustes, não é isso? Então, modelo gerencial puro, aquele momento de corte radical. A Inglaterra está passando por isso, a Grécia está passando por isso. O Brasil estava passando do segundo para o terceiro,
Mas houve um grande descontrole das contas públicas e está voltando aqui um pouquinho para o modelo gerencial puro, ou seja, tem que cortar na carne e tem que se equilibrar. Tá certo? Bacana, né? E agora, professor? Agora eu tenho que passar para vocês uma coisa muito importante para vocês entenderem. Olha só, aqui não é um estudo superficial. Aqui é um estudo para vocês entenderem. Muitos que estão me assistindo não lembram disso. Mas o que aconteceu, né? No próximo slide que eu vou falar sobre consenso de Washington, né? Então, a administração pública pós-burocrática. Pós-burocrática é a mesma coisa de quê? Pós-burocrática é a mesma coisa que gerencial, não é isso? Olha só. Ela surge como? Com a crise do modelo burocrático. Ou seja, um modelo autorreferido, do controle. Um controla o outro, não é isso? Então, esse modelo chegou o quê? Ao seu esgotamento. A partir do momento que o modelo burocrático ele chegou no seu esgotamento, o modelo tipo weberiano, né? E não tem como eliminar o modelo burocrático, tem que se melhorar, não tem como eliminar, mas pode se melhorar através da adoção de técnicas gerenciais do setor privado que consegue produzir as coisas com eficiência. Então, nesse sentido, o modelo complexo não pode ser confundido com a absorção de práticas liberais. Ou seja, falar o seguinte, olha, não tem mais burocracia. E onde não tem mais burocracia, há uma diminuição do Estado, e a diminuição do Estado é uma política neoliberal. Inclusive, este assunto neoliberal foi pauta de muitos partidos políticos no Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Paraguai, tá? Muito claras de que, olha só, de que, né? Olha só, pela a esquerda. Olha, eles querem implantar o neoliberalismo, o novo liberalismo, querem voltar, eles querem tirar os seus direitos sociais. E não é isso, né? Não é isso, pode ter certeza disso. Né? Então é um modelo complexo onde vamos manter a burocracia, só que nós vamos flexibilizar parte dessa burocracia para poder produzir os resultados da sociedade. Teorias neo-institucionalistas econômicas apoiadas em teorias da agência. Professor, o que significa esse cara aqui, teoria das agências, né? Cara, a teoria das agências foi a fundamental importância de regulamentação do Estado. Por exemplo, no Brasil, teoria da agência se fundamentou, criou a Anatel. Já viram falar em Anatel? Olha aí, ANA, tá? ANP, Anael. Aí, todas agências reguladoras. Professor, como assim teoria das agências? Explica para mim esse cara. Nós temos uma aula de agências, né, que a gente explica com mais detalhes, mas dizia o seguinte, por exemplo, o setor de telecomunicações, no Brasil, né, isso não só no Brasil, mas também na Inglaterra, no caso, era pertencente a quem? Ao Estado. E o setor de telecomunicações, vou voltar para o Brasil agora, o que acontecia? Ele dava prejuízo. Dava prejuízo. Prejuízo. Ou seja, o Estado, né, como o Estado, na sua concepção de Estado, administrar esse setor, ele não era competente? Claro que não é competente. Por quê? Porque a visão do Estado é outra. É o quê? É a coletividade. Não é produzir lucro. E essa mentalidade de Estado acaba contaminando essas empresas. Qual que foi a estratégia? O Estado, grande despesa, vamos o quê? Privatizar esse setor, mas o controle desse setor ainda é do Estado. A regulamentação desse setor ainda é do Estado. E para controlar esse setor, nós temos que criar algumas entidades. Essas entidades nós temos que afastar das decisões políticas, porque decisão política em fator técnico prejudica, e vamos criar as agências reguladoras. Então, privatiza-se o setor de telecomunicações, mas quem continua dando as cartas ainda é o próprio Estado, através das agências, no caso a Anatel.
E a Anatel é um órgão técnico, não é um órgão político. Isso, teoricamente, no papel, você tem que colocar isso na sua prova. Então, a teoria das agências foi uma concepção da política pós-burocrática, né? Vamos mais aqui. Ou seja, a administração pública pós-burocrática, ela foi inspirada nos modelos de gestão empresarial. Por quê? Porque lá na gestão empresarial, o foco da gestão empresarial é o quê? É a lucratividade, a eficiência, não é isso? Fazer mais com menos. Então esse é o foco da gestão empresarial, não é isso? Ela é focada em resultados, né? Modelos contemporâneos, mas não pode ser confundido com esses últimos que não são similares. Ou seja, o que acontece? A administração gerencial vai se adentrar dentro do Estado, tá? Como, professor? Principalmente de filosofias, técnicas e ferramentas, mas o Estado deve manter a sua finalidade pública. A administração gerencial vem só para modernizar os meios de produção do Estado, produzir mais com o meio, deixar de ser uma administração altamente referida, e a administração pública gerencial, ela vai flexibilizar alguns pontos. Bacana? Fechou? Ok. Professor, eu quero falar de Brasil. Quer falar de Brasil? Então vem comigo aqui. Eu já expliquei para vocês que em 1967, não é isso? Até 1988, a administração pública brasileira... professor, coloca um preto aqui, vou colocar, e também, eu não gosto dessa letra feia aqui, o professor vai melhorar um pouquinho na letra aqui, né? Olha só, minha letra era tão bonitinha no quadro, gente. Tem que ministrar mais aulas, né? 1967. Esse cara aqui foi criado o Decreto-Lei 200, é isso. O Decreto-Lei 200 implantou a administração pública gerencial no Brasil, e essa administração pública gerencial foi até 1988, que foi a Constituição Federal de 88. Professor... Esse então aqui era gerencial, e esse cara aqui, ela passou a ser burocrática. A Constituição de 88, ela foi chamada de retrocesso de 88, porque o mundo, a globalização, a tendência era de fortalecimento desse modelo gerencial, e em 1988 ela retroagiu e passou a ser burocrática. Professor, mas por que isso? É muito simples, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vou fazer um parênteses aqui. Tá, o que eu vou colocar aqui que não precisa escrever no caderninho, não. Não vai bagunçar seu caderninho. 1964, tá? Basicamente, no dia 31 de março de 1964, até 1985, tá certo? Certamente no dia, vou colocar o dia para vocês aqui, né? Então, olha só, do dia 31 do 3 de 64 até o dia 15 de março de 1985, nós tivemos o que no Brasil? Nós tivemos aqui o regime militar. Ok? Regime militar. Beleza. O que o regime militar fez com os políticos? Exatamente, naquele lugar, traseiro. Não é isso? Prendeu, exilou, né? Também depois voltaram alguns. Ou seja, a classe política, tá? Durante o período militar não tinha muitas cartas na manga. A classe política, ela foi colocada à deriva, de lado. O que acontece? O que aconteceu no dia 15 de março de 1985? Foi o quê? A posse de José Sarney como presidente da República. José Sarney, ele era um militar ou ele era um político? Professor, José Sarney era um político, ainda é um político, ele é senador da República, né?
Olha aí, ex-presidente. Então, José Sarney, em 1985, dia 15 de março, o que ele fez? Ele assume, tá? Ele assume aí a presidência da República, um ato muito importante da redemocratização no país, e automaticamente os políticos voltam ao poder, né? Um ano depois, tá certo? Em 1986, né, tivemos eleições gerais para governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. O que aconteceu? Nesse momento aqui, nós tivemos a volta dos políticos. Cara, essa classe política, ela estava fora do poder de 24 anos fora do poder. 24 anos fora do poder. E ela volta voltando. E ela volta e ela se apropria do poder do Estado, a máquina pública. Naquela época lá, 1986, 1987, eu ia falar para você o seguinte, meu filho. Não faça concurso público. Vá procurar um deputado, vá procurar um senador. Você sabe por quê? Porque uma cartinha de deputado você consegue um emprego X, uma carta de senador um emprego Y. Ou seja, isso é uma prática o quê? Isso é uma prática patrimonialista. Isso é uma prática de nepotismo, tá certo? Isso aí é uma prática de corrupção. Ou seja, a classe política nesse período, entre 1900 e logo após o processo de redemocratização, nós tivemos no Brasil a maior incidência de patrimonialismo na sua história, porque tinha uma classe política que estava aí à mercê desse processo, não tínhamos meios de controles eficientes, então eles voltando. O que aconteceu? Estagnação do país. Ou seja, nesse período aqui de 86, né, até a Constituição de 1988, a Constituição de 88 tinha que dar um passo nesse patrimonialismo. E qual que é o modelo de gestão? Qual que é o modelo de gestão apropriado para combater o patrimonialismo? Burocracia. Tá? Ou seja, então a Constituição de 1988, ela foi instituída com a finalidade clara de reter o progresso do patrimônio. Por isso que ela foi burocrática. Ou seja, a Constituição de 1988 estabilizou milhares de servidores, por 200 mil servidores que eram estatutários, passaram a ser, que eram seletistas, passaram a ser estatutários, concedeu direitos e prerrogativas, enfim. Ou seja, aumentou muito a despesa do Estado brasileiro. Aumentou muito a despesa do Estado brasileiro. Ou seja, no Brasil, né, agora eu vou apagar, isso aqui é só para entender, explicar para vocês por que a Constituição de 88 ela foi burocrática, não é? Por que os políticos adotaram tomaram essa decisão, né? O que aconteceu? Quando, em 1989, nós tivemos aí eleições gerais para a presidência da República, Collor assume em 1990, no dia 15 de março de 1990, o Brasil tinha uma hiperinflação provocada pelo seguinte dado, né? Qual que era o dado que tinha essa hiperinflação? O Estado, o orçamento em geral, ela tem receitas e tem despesa, né? A despesa era muito maior do que a receita. Então, para financiar essa despesa, o Estado emitia moeda, né, ou fazia empréstimos, enfim, se endividava e gerava uma hiperinflação. Ou seja, em 1990, o Brasil estava quebrado, tá? O Brasil era uma Grécia da vida, tá? Uma Grécia da vida aí, quebrado, precisava de dinheiro para honrar os compromissos da dívida, e vocês sabem que quando um país não paga a dívida, ele recebe retaliações internacionais, tá? Ela recebe retaliações internacionais, ela exclui o país de determinados acesso ao crédito, vários pontos importantes. O Brasil precisava de buscar dinheiro fora, o Brasil não tinha dinheiro para se reformar, então o que aconteceu? Aí ele foi bater aonde? Onde que é o banco dos bancos centrais? Fundo Monetário Internacional, FMI. Foi lá no FMI,
O FMI e o Banco Mundial fizeram um congresso em Washington, na qual participaram aí principalmente os países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, no caso no Brasil, e falaram o seguinte: olha, povo, é o seguinte, eu vou financiar a sua reforma, eu vou te emprestar dinheiro, mas você tem que fazer uma cartilha. Olha que coisa interessante, olha o que está acontecendo, tá certo, hoje lá na Grécia. Primeira coisa, você vai ter que ter uma disciplina fiscal. O que vem a ser disciplina fiscal? Você não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. Disciplina fiscal. Você vai ter que cortar na carne, você vai ter que eliminar despesas, você vai ter que aumentar a receita. Tá? Inclusive, um dos desdobramentos da disciplina fiscal foi a publicação, no dia 5 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde colocou vários controles, né? Disciplina fiscal, a Grécia está sendo imposta disciplina fiscal, claro, e rigorosíssima, né? Temos aqui a redução dos gastos públicos. Como é que você reduz gastos públicos, né? Diminuindo despesa, tá? Diminuindo o seu corpo burocrático. Por isso que eu falo para a galera, você quer ser servidor público, estuda logo, porque as vagas estão diminuindo. Estou falando geral para vocês. Tá? Uma grande reforma tributária. Todas as vezes que você ouvir essa palavra de reforma tributária, não se deixa de cair no conto da sereia, porque reforma tributária significa dizer que quer receber mais, né? Que o Estado quer arrecadar mais. Juros de mercado, ou seja, o governo não pode estar subsidiando os juros, né? Os juros têm que ser apurado numa relação de receita, de oferta e demanda do crédito. Também a questão do câmbio, né? O câmbio de mercado significa ser ajustado de acordo com as regras de mercado. Olha só, abertura comercial, fator muito importante. Este aqui foi feito integralmente por Fernando Collor de Mello, né? Então, Fernando Collor de Mello fez essa abertura comercial. O Brasil tinha várias reservas de mercado, e a partir do momento que houve essa abertura comercial, o que aconteceu com a abertura comercial? Ele liberou as importações de um dia para o outro. Rapaz, isso aqui deu o maior problema na época. O professor lembra disso aí? Claro que eu lembro, vivi isso aí. O que acontece? O Brasil lá, isolado do mundo, sob a cortina lá do regime militar, depois ali da pós-democratização, tá? O Brasil, para ter acesso à tecnologia, demorava muito tempo. E o que aconteceu? Quando não tem competitividade, acontece o seguinte, cara. Onde não tem competitividade, acontece o quê? Retrocesso, preços caros. Então, de um dia para outro, abriu lá a abertura comercial. Você chegava lá, isso aconteceu comigo. Você vai lá no supermercado, por exemplo, eu não lembro dos valores, eu vou colocar valores hipotéticos para retratar a explicação. 1 litro de leite, tá? Primeiro que naquela época não tinha nem aquele leite de caixinha, era só aquele de sacolinha. Aquele de sacolinha, né? Aí está lá o leite de sacolinha, custa um exemplo, R$1, né? Não R$1 não, R$5, por exemplo, o leite de sacolinha, tá? Aí tinha um leite de caixinha importado, melhor, mais gostoso, mais chique, mais chique, custa R$3. Você vai comprar qual? Você vai comprar, claro, importado, né? Eu tenho um aluno meu que um dia dando aula, faz algum tempo, falou: professor, eu compraria o importado porque primeiro é mais importado, mais chique, veio não sei de onde. Ou seja, a indústria brasileira, com a abertura econômica, o que aconteceu com a abertura comercial? Aconteceu o seguinte: aquelas empresas que não estavam preparadas para a competição global, ou seja, o Brasil, com essa decisão, ela foi incluída no mercado internacional. Grandes marcas, grandes indústrias passaram a focar no mercado brasileiro.
E claro, as indústrias brasileiras sem condição de competitividade com essa fechou. Né? Só permaneceram aquelas empresas, né, que tinham aí um regime de produtividade e qualidade acima da média para poder gerar. Professor, uma consequência da abertura comercial, Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o consumidor passou a ter acesso a produtos de melhor qualidade, com custo mais justo, então passou a reivindicar os seus direitos e a partir do momento cria-se o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Então todos aqui são pontos do consenso de Washington, ou seja, o Brasil, você cumpre tudo esse cara aqui que eu vou te dar dinheiro para a reforma. Investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, né? Antes o cara queria investir aqui no Brasil, cara, era uma burocracia danada. Aí, não, quer investir, você tem que vir o dinheiro, né? Claro que tem que vir, né? Privatização das estatais. Começou o programa da privatização das estatais com Fernando Collor, né? Privatizou uma, duas, Fernando Henrique Cardoso privatizou várias empresas estatais. O governo Lula também. Dilma agora aí também está continuando com esse programa, agora com o programa de concessões de serviços públicos, né? De transporte, principalmente de portos, aeroportos, rodovias e assim por diante, né? O foco em logística. Temos aqui a desregulamentação, ou seja, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas. Tá? Leis trabalhistas, aí eu posso citar para vocês aí medidas recentes, né? Contrato temporário, tá? Contrato temporário, redução do salário proporcional à redução da carga horária, ou seja, essas são as regras, a cartilha, né? Direito à propriedade intelectual. O que eu quero falar para vocês? Ou seja, eu te empresto dinheiro ao Brasil para você fazer a sua reforma, porque você precisa desse dinheiro para se reformar, senão você vai continuar nessa situação. É o que está acontecendo com a Grécia no momento. O que aconteceu? Lá teve até um plebiscito, tá? Desse plebiscito aí. Então, o Banco Central da zona do euro emprestou dinheiro para a Grécia pagar o FMI. Então, dela já é o segundo, né? Mas é muito difícil você cortar direitos. Por que é difícil você cortar direitos, né? É difícil cortar direitos. Imagina uma sociedade como a Grécia, que é milenar, né? Quantos direitos já foram agregados no conceito de cidadania daquele povo, né? Quantos direitos, né? Então é difícil, no Brasil é difícil, imagina lá. Então houve esse consenso de Washington, emprestou, colocou dinheiro no Brasil para o Brasil financiar. Collor assinou esse consenso de Washington. Tá? Collor foi um governo bastante conturbado, muito curto, né? Assim, que foi muitas denúncias de corrupção, né? Naquela época o povo era mais rigoroso com corrupção. Hoje em dia não é tão rigoroso assim, né? Deixa acontecer, né? Faz, mas rouba, mas faz, né? Então hoje em dia o povo é mais assim, ele aceita mais esse negócio aí, porque, né? Pelo amor de Deus, né? Então o que acontece? Collor sofreu processo de impeachment sobre verbas de campanha eleitoral. Entra Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco. Itamar Franco com uma grande crise política e com uma economia por beleléu, dá continuidade ao consenso de Washington, recebe recursos para as reformas, ele produz o plano real. No plano real, o foco é na economia, ou seja, para eliminar a inflação. Eliminou a inflação, depois que eliminou a inflação, o Estado brasileiro precisava manter a inflação nesse patamar. E somente a conseguir fazendo isso se o Estado brasileiro se reformasse, se o Estado brasileiro gastasse menos do que arrecada. Tem que gastar menos do que arrecada. O Estado fizesse, ou seja, a sua cartilha. Nesse sentido, surge aí o modelo reformista brasileiro. Então, primeiro, qual que foi o principal foco do processo de reforma no Brasil? Primeiro, para eliminar, né? Como é que estava naquele momento, né? Professor, veio a Constituição, foi uma tentativa de eliminar o patrimônio. Conseguiu? Claro que não, porque isso está no sangue, isso está na índole da pessoa, tem que ter outros controles, não é isso? Então, primeiro, práticas patrimonialistas, corrupção, excesso de quadros, gente tudo estufado, os ministérios, gente que não faz nada, que não trabalha, que foi colocado lá, carga em comissão e assim por diante, né?
A tendência mundial de diminuição do tamanho do Estado, então o Estado brasileiro precisava se diminuir, tá? Ou seja, modelo neoliberal, que ele foi chamado, mas nunca existiu modelo neoliberal, aprenda isso, não tem condições de ter um modelo neoliberal. Globalização da economia, ainda mais que o Brasil estava já incluído no mercado, na globalização. Quando que o Brasil passou a ser incluído na globalização mundial? A partir do momento que houve a abertura econômica lá com Fernando Collor de Mello. E verdade tem que ser dita, ele foi muito peitudo em fazer isso, né? Eu acho que ele não tinha noção das consequências, por isso que ele chegou, canetou, publicou decretão no Diário Oficial, acabou, houve a abertura econômica aí do Brasil, né? Implantação do Plano Real. Por que o Plano Real? O Plano Real é um plano econômico para a estabilização da economia e a necessidade de reforma do Estado. Ou seja, o Estado tem que se reformar um novo modelo. Tá certo? As recomendações do Consenso de Washington, porque essas recomendações foram pré-requisito para vir o dinheiro e, claro, o Plano Real precisou de dinheiro de fora para trazer essa estabilidade na economia, porque a inflação ela é terrível, o povo brasileiro sofreu muito com a inflação. Diante desses diagnósticos, desse cenário, para reformar o Brasil, então o que você tem que entender, cara? Que o modelo de administração pública segue o modelo de Estado. O modelo de Estado, antes, né, já se esgotou. Esgotou o modelo de Estado e o modelo de gestão, o modelo de administração, consequentemente, se esgotou também. Então nós tínhamos que ter uma reforma no Estado, do seu aparelho, e, claro, uma reforma na forma de se administrar. Nesse sentido, né, a agenda da reforma do Brasil para se implementar uma administração pública gerencial foram os seguintes dados, né? Ajuste na estrutura do déficit público. O que é o déficit público? Receitas versus despesa, né? Houve esse equilíbrio. Redução do tamanho do Estado. O Estado reduziu. Como é que ele se reduz? Repassando parte dos serviços que ele executa para a iniciativa privada. Privatização de estatais. Processo ainda em andamento. Abertura do comércio internacional, iniciada por Collor e está até hoje em andamento isso aí. Eliminação das restrições do capital externo. Vem dinheiro, claro. Claro, rapaz, tem que trazer dólar para cá, sim. Abertura financeira a instituições internacionais, ou seja, agora as empresas nacionais podem emprestar dinheiro em instituições internacionais, antes não podia, né? E às vezes o dinheiro lá de fora é mais barato. Hoje o dinheiro lá fora está mais barato, porque o juro, o dólar, o preço que está, né? Está caríssimo, né? Desregulamentação da economia. Reestruturação do sistema previdenciário. Nesse sentido aqui nós tivemos duas grandes reformas previdenciárias, uma em 1988, reforma da Previdência, provida por Fernando Henrique Cardoso, e outra em 2003, provida por Lula, e a galera está apavorado aí, né, porque eu acredito que a Dilma aí vai fazer uma outra reforma da Previdência, né? Isso, inclusive, aí eu tenho um colega que trabalha no sistema previdenciário, ele falou, professor Luiz, olha só, ele chama de Luizão, a quantidade de pedidos de aposentadoria aumentou. Olha aí, quando aumenta a quantidade de aposentadorias, aumenta a despesa do Estado, né? Então a galera quer se aposentar logo para não sofrer os efeitos aí dessa nova reforma, né? Investimento em infraestrutura básica, né, de logística, né? Isso aqui ainda está carecendo muito investimento ainda. Fiscalização dos gastos públicos e disciplina fiscal, transparência, lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso à informação, tá? Então, enfim, a partir disso tudo, eles produziram um documento chamado P de plano, D de diretor, R de reforma, A de aparelho e E de Estado. Plano diretor da reforma do aparelho de Estado, de 1985, tá? 95. Esse plano diretor da reforma do aparelho do Estado foi o principal instrumento norteador da emenda constitucional de número 19 de 98, e nessa emenda constitucional trouxe o quê? A administração gerencial no Brasil. Então eu fiz toda uma contextualização
Tá? Espero o professor ter sido bastante claro nessa contextualização, porque eu sei que não é fácil para quem nunca estudou isso, da necessidade da administração pública gerencial, e isso não tem volta mais, né? Inclusive, como milito há muito tempo nessa área, lembro-me muito bem, tá? Que quando Lula assumiu, né, as pessoas falavam o seguinte: poxa, e agora? Vai voltar a burocracia? Como é que vai acontecer, né? Passou Lula, Dilmão está aí, né? A Dilma está aí, e o modelo segue o mesmo, né? Então tá aí. Beleza? Legal? Para fechar com chave de ouro, um assunto que cai muito em prova comigo aqui. O modelo gerencial brasileiro, ele está focado na pessoa, tá? Na onde? No líder, no gerente. Esse cara que vai ser, tá, o provocador na mudança. Ele que vai fazer a diferença. Então ele colocou 3 pontos em primeiro lugar. Tá? Então, 3 pontos. Primeiro ponto, esse líder, esse gerente que vai promover a reforma. O Estado vai comunicar para esse cara claramente o que precisa dele. Olha, fulano e tal, eu quero que você cumpra essa meta por mês. Está aqui. Pum. Ou seja, a comunicação do que espera do cara. Segundo ponto importante, tá? Que esse segundo ponto que é a principal falha do modelo gerencial brasileiro. Ele vai lá, ele delega a meta para o sujeito, ele passa para o cara, só que ele não fornece os meios necessários para o atingimento da meta. Ora, se você não tem os meios necessários para o atingimento da meta, preste atenção, você não tem esses meios necessários, você não tem como cumprir a meta. Tá? E, finalmente, o modelo gerencial, ele vai controlar os resultados, ele não vai ficar controlando lá os meios, para o controle ou cobrança posterior dos resultados. Ou seja, atenção, esse texto aqui pode estar na sua prova, então vou ler com vocês. Para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Ou seja, todo mundo deve ter lá um resultado previsto. Não está lá por estar, porque alguém colocou, tem que ter um objetivo. 2, esse sujeito vai ter que ter os meios necessários para poder cumprir a meta. Porque se você não passa orçamento, material, recursos materiais de pessoas, como é que vai cumprir a meta? Como é que você vai cobrar o sujeito, né? Para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais, financeiros, que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados. E, finalmente, para o controle ou cobrança a posteriori. Na burocracia é a priori. Isso cai muito. A priori, burocracia. A posteriori, gerencial dos resultados. Então está aí para vocês, né? Assunto maravilhoso, magnífico de administração pública gerencial. Vamos fazer alguns exercícios agora. Olha aí, TCU, né? O controle dos resultados de forma descentralizada na administração pública depende de um grau de confiança limitado nos agentes públicos que, mesmo com estrito monitoramento permanente, devem ter delegação de competência suficiente para escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas prefixadas. Pergunto, certo ou errado? E aí? Cara, está absolutamente certo. Isso aqui é basicamente o que nós explicamos no item slide anterior. Mas eu quero passar para vocês o seguinte. Professor, se eu tiro essa palavrinha aqui, DES, ela está errado. Por quê? Tiro o DES, fica centralizado. Centralizada é uma característica da burocracia. Descentralizada, falou em descentralizado, gerencial. Centralizado, burocracia. Entendeu? Olha só. Confiança limitada. Confiança limitada, gerencialismo. Professor, eu coloco um izinho aqui. Não existe um modelo de confiança ilimitada. Tá?
ilimitado, um poder ilimitado de um tirano, né, que não tem controle sobre ele. Então não é. Nós temos uma social-democracia. Democracia, poder do povo. Então um povo que detém aí, tá, o poder. Bacana? Vamos mais aqui. Então, o princípio da administração pública gerencial, só para fechar para vocês. Primeiro, foco administrativo, né? A descentralização administrativa. O que é isso? A descentralização administrativa que significa dizer o seguinte: o gerente, ele vai ser o líder, ele vai tocar a reforma, ele vai ser o gestor, como é na empresa. O cara é o gerente, ele está gerenciando, tem que produzir resultados. Tá? Claro, sempre respeitada a finalidade pública do Estado. 2, descentralização política, né? Transferindo recursos e atribuições para níveis políticos regionais e locais. Ou seja, isso aqui a União e os Estados têm que fazer, não fizeram ainda como deveriam ser feitos. Ou seja, o poder de decisão que é centralizado lá em Brasília, ser descentralizado, isso é uma descentralização política. Achatamento organizacional. Antes, na burocracia, você tem chefe. Agora não. Achatamento é reduzir a quantidade de chefias, é ser uma administração mais compacta, né? Descentralização organizacional, né? Desconcentração organizacional. Uma subunidade dentro da unidade para melhor gerenciar. Confiança limitada e não na desconfiança total. Desconfiança total você não pode delegar meta. Desconfiança total é da burocracia, né? Vamos lá. Controle por resultados. Você não vai controlar os meios, vai controlar posteriori, tá certo? Ao invés de controles rígidos, né? Foco no cidadão. Você não trabalha para a própria burocracia, mas para aquele que realmente paga o salário, que são os contribuintes, é o chamado de cidadão, né? Profissionalismo na alta burocracia. O cara tem que ser profissional. Controle social, ou seja, accountability, o dever de prestar contas. Pronto, aí. Princípios da administração gerencial. Eu acho que a galera aí conseguiu entender, internalizar bem esses conceitos, né? Vamos lá. Exercícios, né? Considerando os modelos teóricos de administração pública, é incorreto afirmar em nosso país. É incorreto. Letra A. Tá? Letra A. O maior triunfo do gerencialismo foi fazer com que o modelo burocrático incorporasse valores de eficiência, eficácia e competitividade. Em nosso país. Se no comando da questão não tivesse essa palavra em nosso país, a letra A estaria correta. Tá? Mas como tem em nosso país, nós vamos ter que analisar a questão com detalhes. Vamos lá. O maior triunfo do gerencialismo. Primeiro, o Brasil. Qual o modelo de administração pública? Gerencialismo. Ok. Foi fazer com que o modelo burocrático incorporasse valores de eficiência, eficácia e competitividade. Aí eu pergunto, hoje o estágio da administração pública brasileira tem incorporado os valores de eficiência, eficácia e efetividade? Certo ou errado? Errado. O que nós temos no Brasil são algumas ilhas de eficiência, e essas ilhas de eficiência, elas têm valores de eficiência, eficácia e competitividade. Então, aí tem o item A está errado, porque dado o comando em nosso país. Olha, top questão essa aqui, né? Top, top, top. O patrimonialismo pré-burocrático ainda sobrevive, correto? Por meio das evidências de nepotismo, sim, tem nepotismo na administração pública? Tem, tá? Gerontocracia, um termo lá do patrimonialismo, que eu expliquei para vocês, e designações de cargos públicos baseadas em lealdade política. Professor, lealdade política, você vai assumir tal cargo na Petrobras porque você deve lealdade política para mim, né? Só que o povo não esperava lá o tal da figura do delator, né? C. A abordagem gerencial foi claramente inspirada na teoria administrativa moderna, correto? Trazendo para
os administradores públicos a linguagem e as ferramentas da administração privada. É a concepção do gerencialismo, corretíssima. O núcleo estratégico do Estado, a prevalência do modelo burocrático se justifica pela segurança que ele proporciona. Correto? Este assunto aqui, nós vamos abordar esse assunto com mais detalhes na aula do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que, aliás, é uma magnífica aula, né? E, finalmente, nós temos aí, tal como acontece com o modelo burocrático, o modelo gerencial adotado também se preocupa com a função controle. Correto. Só que o controle na burocracia são nos meios, os melhores meios para se atingir os fins, e no gerencialismo os controles são nos fins. Corretíssima questão, né? Mais uma questão aí, vamos lá. Com relação à passagem do modelo racional legal, ou seja, racional legal, do modelo burocrático, ao paradigma pós-burocrático. Paradigma pós-burocrático, gerencialismo. Considere as afirmações abaixo. 1. Apesar da forte tendência de flexibilização, não houve ruptura com o modelo burocrático, tendo em vista que a lógica de ação predominante nas organizações continua sendo voltada para o cálculo utilitário de consequências associado à racionalidade formal. Ok, né? Vamos lá. Apesar de forte tendência de flexibilização, isso faz verdade? Burocrático por gerencialismo? Claro, a flexibilização é um dos princípios do gerencialismo. Aí eu pergunto, o gerencialismo trouxe a ruptura com o modelo burocrático? Não trouxe. Então, certo. Tendo em vista que a ação lógica de ação, tendo em vista que a lógica de ação predominante nas organizações continua sendo voltado para o cálculo utilitário de consequência. Tá? Cálculo utilitário de consequências é a maneira do orçamento vigente que o pessoal pensa, né? Cálculo utilitário de consequências. Correto. Associado à racionalidade formal? Correto. Racionalidade formal ainda existe. Na administração pública burocrática, gerencial, você tem um certo formalismo. Ou seja, um item muito interessante, ele está absolutamente correto. Né? Olha, da FCC, né? Para você ver como pensa os bancos. Né? Vamos para a próxima. As organizações ditas pós-burocráticas ainda estão fortemente vinculadas à autoridade racional legal, com base do modelo criado por Max Weber. Correto, né? Por quê? Porque o gerencialismo não vem eliminar a burocracia, o gerencialismo vem aperfeiçoar a burocracia. Então, corretíssimo. Item 3, a organização pós-moderna teria como principais características a centralização. Já achou o erro, porque centralização não é da pós-moderna. Pós-moderna é gerencialismo, né? Pré-moderna, tudo bem, seria centralização, que seria o quê? A burocracia. Nesse sentido, nós já encontramos o item errado aqui, o item 3. E vamos para o item 5. Aqui, a liderança nas organizações pós-burocráticas é facilitadora e solucionadora de conflitos e problemas, baseando-se na abertura, claro, participação, confiança e comprometimento, alicerce da administração pública gerencial, pós-burocrática gerencial. Se o cara tira aqui, o pós, ela está errada, você tem que prestar muita atenção nesses termos, senão você vai errar na prova, né? Vamos lá. O tipo de organização pós-burocrática, ou seja, gerencial, é representado por organizações simbologicamente intensivas, ou seja, vivas, né? Diálogos, né? Reuniões, correto. Produtoras de consenso por meio de institucionalização do diálogo, correto. Base do modelo gerencial, reuniões de trabalho, consenso, seja correto aí. Bacana, espero ter gostado dessa nossa aula de administração gerencial. O professor procurou ser o mais breve possível, né? E olha aqui, né? Uma frase fantástica. Eu vi isso aqui do filme do Karate Kid, né? O mestre, né? E o menininho, né? A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar. Tá? Então pode te derrubar, mas você escolhe a hora de se levantar. Lembre-se disso, né? Ou seja, sempre
você decide o seu futuro, o seu destino, você pode se levantar. Legal, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.